Demorado. Aí. Beleza, pessoal, boa tarde. Na mesma toada, tá? Eu vou reduzir a tela aqui. Quem quiser falar, fazer algum comentário, abre o microfone, pode falar diretamente, me interromper, não tem nenhum problema com isso. Vamos falar hoje sobre timers. Timers nessa arquitetura aqui do MSP 430. Timer é uma coisa assim, praticamente todo sistema tem algum tipo de timer. É um módulo extremamente importante na prática, mas eles também são muito variados, assim, tá? Cada arquitetura acaba implementando timers de maneiras diferentes, tá? Apesar de eles serem parecidos, a gente vai falar aqui os detalhes de como é que funciona o MSP. Vocês estão vendo bastante coisa na teoria, mas em teoria não é para ser nada, assim, em tese não é para ser nada muito complicado, tá? O segundo disclaimer aqui em relação a timers é que nessa arquitetura da Texas, ele tem dois tipos de timer, tá? Tem esse que ele chama de timer A e tem um outro que ele chama de timer B. E ainda tem um outro timer lá, que a gente nem chama assim, né? Que é o watchdog, que também pode ser utilizado como timer, ele tem umas outras funcionalidades, tá? O que eu vou tratar com vocês é essencialmente do timer A. Acho que tem alguns alunos que estão com uma plaquinha um pouco diferente, que não tem o timer A, mas tem o timer B. É muito parecido, só adaptar aí ao que eu vou falar aqui. Então, o funcionamento é realmente muito parecido. Então, vamos lá. Qual que é a ideia de um timer, tá? Essencialmente, assim, timer é para ser uma coisa simples. Primeira coisa, tá? Vamos lá, para que serve, né? Primeira coisa que a gente começa a perceber é o seguinte: é razoavelmente difícil ter uma noção de tempo quando a gente está falando de software, tá? Quando a gente está falando em software, o tempo, a noção de tempo do software, ele está abstrata, ele foi abstraído, tá? Você não escreve lá sei lá, A igual a 10, por exemplo, lá no teu código em C, e você fala para ele, eu quero que isso aqui demore, sei lá, 3 milissegundos, ou no máximo 1 milissegundo. Você não fala isso para ele não tem essa noção. Você também não te permita consultar quanto tempo isso aqui demora para acontecer, ou quanto tempo demorou para acontecer, tá? A linguagem realmente não tem essa noção de tempo. Não só a linguagem de alto nível, mas mesmo na linguagem de muito baixo nível lá em Assembly, também não tem essa noção de tempo, tá? O que existe é uma noção de sequência, né? Existe uma noção de, quando eu colocar aqui A igual a 10 e depois fizer sei lá, B igual a 11 mais A, alguma coisa dessa natureza aqui, você tem uma noção de que primeiro vai acontecer primeiro o que será executado será essa linha aqui, A igual a 10, e depois dela vai ser executada essa linha B, tá? Principalmente porque existe uma dependência de dados aqui, tá? O valor do A aqui embaixo depende do que aconteceu com o A anteriormente, tá? Em arquiteturas mais sofisticadas, né? Sei lá, essas coisas da Intel que vocês usam, AMD, até mesmo a ARM, as coisas um pouco mais avançadas, nem isso daqui mais é garantido, tá? O processador tem uma capacidade que a gente chama de execução fora de ordem, né? O processador, o hardware, ele vai analisando o código de máquina que está lá guardado para ele executar, tá? As próximas instruções, e ele vai tentando decidir por uma ordem, que não é aquela ordem que o compilador construiu, mas ele vai tentando decidir por uma ordem que tenta otimizar o uso de recursos dentro do processador. Tá? Assim, hoje em dia é um negócio razoavelmente complicado. Então, tudo isso acaba complicando muito a gente conseguir ter uma noção melhor de o que é o tempo, quanto tempo as coisas estão demorando para acontecer. Tá? Isso é crítico, tá? Em dois momentos, em dois tipos de sistemas que lidam com o tempo. Tá? Primeiro é o que a gente chama de tempo, sistemas que tem restrições que a gente chama de tempo real, tá? E sistemas do tipo sistemas operacionais, tá? Sistemas tempo real não tem nada a ver com uma coisa acontecer tipo, instantaneamente, nada disso, tá? Tempo real aqui para computar essa noção de computação tem a ver com o limite de tempo com que alguma coisa pode acontecer, tá? Então eu dou um deadline para que alguma coisa possa acontecer. Tá? Então, normalmente, em algum sistema de tempo real, que a gente fala é o seguinte: olha, eu preciso medir, sei lá, tá? Um exemplo. Eu preciso medir uma determinada tensão e essa medição não pode demorar mais do que 1 milissegundo, por exemplo. Tá?
Ou então, eu preciso enviar esse dado aqui numa interface serial, mas esse dado não pode ficar aqui esperando mais de, sei lá, 10 milissegundos para sair daqui, num buffer qualquer, por exemplo. Tá? Então, os sistemas que têm que responder esse tipo de restrição, tá? que esse tipo de restrição é importante para o sistema, é o que a gente chama de sistemas de tempo real. Por exemplo, sistemas biomédicos, né? Tem muito disso, tá? Às vezes uma medição ou uma atuação, ela tem um deadline ali para acontecer, porque senão meio que você perde, as coisas param de fazer sentido, tá? Você pode acabar fazendo mais mal do que bem para um paciente, por exemplo. E sistemas operacionais acaba sendo razoavelmente importante, principalmente aqueles que interagem com essa noção ou tentam implementar essa noção aqui de tempo real, tá? Porque é o sistema operacional que vai gerenciar as tarefas. E vocês podem pensar em tarefas como funções, tá? Funções que estão sendo executadas meio, entre aspas, ali, meio que ao mesmo tempo, né? Ou pelo menos essa impressão que a gente quer passar. E o sistema operacional é o software, vamos colocar assim, responsável por parar um determinado processo, parar uma determinada tarefa. Você está lá no meio de uma função, ele pode parar aquela função e começar a executar uma outra função, tá? Seja para cumprir um requisito de tempo real, seja para te dar a impressão de que estão acontecendo processamento paralelo na sua máquina, você está processando várias tarefas ao mesmo tempo, seja lá para qualquer outra coisa que pode ser necessária esse tipo de interação, tá? Para implementar esse tipo de sistema, a gente usa o que a gente chama de timers, tá? Outra coisa que é extremamente importante, tipo, usar o timer, tá? É quando a gente quer tentar marcar o tempo de alguma forma, tá? A gente quer chegar para o processador e falar assim, ou para o nosso hardware e falar assim, ô hardware, eu preciso que você me avise quando terminar um segundo, porque daqui a um segundo eu preciso fazer alguma coisa. Sei lá, cada um segundo, sei lá, tá? Então, toda hora que a gente precisar, de alguma forma, pedir para o hardware introduzir essa noção de tempo para a gente vai usar um timer, tá? E como é que funciona o timer? Né? O timer ele funciona de uma maneira bem simples. É o conceito de um relógio. Eu gosto de pensar bem simplesão mesmo, assim, um relógio de pêndulo, né? Que é um dos primeiros tipos de relógio que surgiu, tá? Relógios mecânicos, que eu digo, né? Mas como é que ele funciona, tá? Você tem um pêndulo aqui. Esse pêndulo tem um período. Quando você solta ele demora um tempo para vir até a posição máxima dele do outro lado. Depois ele volta, tá? E aí o que você faz é falar o seguinte, olha, esse tempo que ele demorou para vir e para voltar, eu vou chamar isso aqui de delta t e vou contar quantas vezes esse delta t aconteceu. É isso que a gente faz, tá? É assim que um relógio de pêndulo funciona, é assim que um relógio de mola funciona. Por exemplo, um relógio de mola tem uma molazinha lá, fica enroladinha, tá? A força, você estica essa mola, né? Você comprime essa mola, tá? E aí a força que está acumulada ali, a energia potencial, vai fazer o papel da gravidade nesse pêndulo aqui. E aí tem um mecanismo que simplesmente ele faz o seguinte, ele anda para um lado, é uma rodinha que gira, tá? Assim, meio que uma rodinha conectada nisso aqui, uma rodinha dentada. Ela gira, na hora que ela gira, uma trava. E aí essa trava meio que faz a mola andar para outro lado. Aí quando a mola, opa, beleza, a mola oscilou, empurra o negócio de novo, ele dá mais um passo. E aí depois ele dá mais um passo. Ele dá mais um passo. E você conecta isso aqui num braçozinho de ponteiro. E esse braçozinho de ponteiro vai andando como se fossem uns stepzinhos, né? Ele vai andando em steps, tá? Então, repare, é assim que funciona, por exemplo, um relógio. Professor, o senhor está travado.
Opa, tudo bom, pessoas? Vocês estão me ouvindo? Caiu aqui do meu lado. Agora eu tô te ouvindo. Beleza. Onde é que parou, hein? Alô? Você estava explicando do pêndulo, professor, ainda. Do relógio de mola. Putz, tá bom. Então vamos lá. Vou voltar aqui um pouquinho. Cadê meu pincel? Beleza. Então, o que eu estava falando para vocês, tá? O conceito básico é esse, tá? Tem alguma coisa que é algum fenômeno periódico e você conta quanto tempo, quantas vezes esse fenômeno periódico aconteceu. Então, um exemplo é usar um pêndulo. Um outro exemplo é usar uma molazinha, tá, que está ligado a uma rodinha dentada. E aí tem como se fosse um gatilhozinho, assim, um mecanismo com umas molinhas também para fazer essa coisa oscilar, tá? E, por último, que é a ideia do relógio eletrônico, tá? Você tem um sinal periódico, não é necessariamente onda quadrada, não é necessariamente um duty cycle de 50%, mas alguma coisa periódica, tá? Que tem um determinado período aqui, vou chamar de ΔT, e aí o que você faz aqui é contar quantas vezes aconteceu um evento nesse determinado sinal, por exemplo, a borda de subida. Então, por exemplo, eu poderia ficar olhando aqui, contar quantas bordas de subida aconteceram num determinado período, tá? Num determinado espaço de tempo. Eu falo para ele, conta agora. Aí ele está lá contando, de repente eu falo para ele, beleza, quantos períodos aconteceram aí? Eu vou lá e olho, né? E aí o número que tiver lá, tá? Sei lá, o número N que tiver guardado aqui dentro do contador, eu multiplico pelo ΔT. Repare que o hardware mesmo, o contador, não sabe quanto que é esse ΔT, mas a ideia é que eu sei, eu, programador, eu, usuário do sistema, eu sei quanto que é esse ΔT para poder fazer essa conta aqui e dizer, beleza, o tempo que passou foi tanto tempo. Tá? Então, a ideia que essencialmente é essa. Tá? Então, o que a gente precisa e como é que está implementado lá dentro? Tá? Esse aqui é o sistema de clock, ou o sistema de timer da Texas. Ele tem duas partes, tá? E eu vou falar sobre essas duas partes aqui. Tem essa parte de cima aqui, que é de fato o timer, e tem esses módulos aqui de baixo, tá? Que ele chama de CCR, que são módulos de comparação e captura. Já explico para vocês o que é isso, para que serve isso, tá? Que a gente vai usar isso aqui hoje, porque é o que vocês precisam para fazer o visto. Mas repare que a parte do timer é um módulo razoavelmente simples, tá? Tem aqui várias fontes de clock, tá? No caso do MSP430, ele tem um sistema de clock razoavelmente complicado, que gera vários tipos de sinais diferentes, que você pode configurar ele para várias frequências diferentes, com técnicas diferentes. Eu não vou tratar aqui em detalhe o que é esse sistema de clock, e vocês vão ver isso só no final lá da teoria, tá? Porque ele é razoavelmente complicado. Mas o que você tem que pensar é que existe uma caixa preta que gera esses sinais aqui para você, tá? O TA clock, o A clock, o SM clock e esse in clock, tá? Que pode ser, por exemplo, inclusive, um sinal externo, tá? Um pino que vem lá de fora e você alimenta ele com um sinal de um outro hardware, por exemplo, tá? Tem todas essas possibilidades aí. Para configurar esse módulo de clock aqui, tá? O Café ou o Zelé, tá lá no Moodle, colocou algumas rotinas para vocês. Tem um arquivo lá, clock.h e um clock.c, que tem uma função lá dentro lá que chama clock init. Eu nem vou olhar ela, eu simplesmente vou usar essa função aqui também, que ela configura esse sistema de clock com alguns clocks padronizados, tá? No caso, o que vai me interessar é o que a gente vai chamar de A clock, é esse sinal aqui que eu vou usar lá. E para mim, eu vou partir da ideia de que essa função configura esse A clock para frequência de 3.768 Hz, tá? E por que, né, 32.768 Hz, tá? Porque isso daqui, se você parar para olhar, é um múltiplo de 2. É uma potência de 2. É 2 vezes, sei lá quanto, tá? Mas é um múltiplo de 2. Então, acho que é 2 elevado a 12. Então, quer dizer que é o seguinte, você consegue contar um segundo muito certinho aqui, tá? Ou múltiplos de um segundo, né? Tipo, múltiplos de divisões por 2, né? Meio segundo, um quarto de segundo, um oitavo de segundo.
com muita resolução quando você usa essa frequência. É uma das frequências mais comuns de ter em sistemas, tá? Deixa eu só desligar meu telefone aqui que está pitando sem parar. É uma das frequências mais comuns de você encontrar em sistema por causa disso, tá? É razoavelmente fácil de você contar 1 segundo, 2, 3 segundos, 4 segundos, com um contador que não precisa ser um contador muito gigantesco, tá? A outra parte importante aqui é o que ele está chamando de timer, tá? Que tem esse registrador THR. Isso aqui nada mais é do que um contador, tá? Esse módulo grande aqui. Ele tem como entradas, né, um clock, e toda hora que ele vê uma borda subir no clock, ele incrementa 1 nesse contador. Ele tem um sinal de clear, que é um reset, quando você habilita esse sinal de clear aqui, ele zera o que tá aqui dentro. Ele tem um sinal de saída que a gente chama aqui de RC, que é para gerar interrupções, tá? Esse RC, ele vai ser acionado quando a contagem terminar, quando chegar no último valor lá, o FFFF, e ele tem o que está vindo desse módulo Count Mode aqui, tá? O que está acontecendo? Para que serve esse Count Mode? Tem vários tipos de contagem que a gente pode pensar em fazer, tá? O mais simples é começar no 0 e ir contando 0, 1, 2, blá, 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 até chegar no último valor, FFFFF. E aí eu preciso decidir o que fazer, tá? Eu vou contando aqui linearmente, quando eu chegar no FFFF, o que eu vou fazer? Eu posso começar de novo do 0. Então, 0, 1, 2, blá, 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 até chegar no FFFF de novo. E por aí vai, fico repetindo. Esse é um modo de contagem. Eu posso chegar e falar assim, legal. Mas um outro modo de contagem útil pode ser chegar e falar assim, eu vou contar de 0, 1, 2, 3, blá, 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 até o número X aqui que eu vou escolher. Tá? Tem um outro modo de contagem que é esse. Outra possibilidade interessante é você chegar e falar, olha, eu vou contar 0, 1, 2, até o FFFF, e quando chegar no FFFF, eu não vou zerar, eu vou começar a contar o contrário. Então, eu vou contar FFFE, FFF, sei lá, D, e por aí vai, até chegar no 0 de volta. Tá? Essa é uma possibilidade, né? Se eu fosse ilustrar esse cara aqui, eu usaria alguma coisa assim, zerou, chegou no FFFF, mais de novo, zerou, e por aí vai. Esse segundo caso que eu mostrei para vocês, tem um valor X aqui, quando chegar nesse valor X, que não é necessariamente o FFF, ele zera e começa de novo. Esse outro caso aqui, tem o FFF, o valor máximo aqui, ele vai contando até aqui e desce, e quando começar de novo, tipo assim, começar de novo, tá? Ele repete essa coisa, beleza? E esse RC aqui, ele vai ser habilitado toda vez que a gente chegar no 0, a contagem chegar no 0, né? Toda vez que eu passo aqui, ó, do máximo para o mínimo, aqui habilita o interrupções, tá? Se você estiver usando interrupções, nesses pontos aqui, tá? É para isso que serve esses count modes, né? Tá descrito aqui, tá? Esses são esses gráficos que vocês vão encontrar aqui. Então, por exemplo, esse up mode é um deles, esse modo contínuo, né? É um outro deles, é o que vai até o FFF. Tem esse outro, cadê? Tem esse outro aqui, ó, que é o up down mode, e por aí vai, tá, gente? Então, tem um quarto modo que é o desligado, tá? Então, são esses 4 modos que tem aí no MSP 430, tá? Então, é assim que é para ser interpretado esses gráficos aí. Outra parte interessante do timer é perceber que não só eu consigo controlar a frequência com o sinal que está chegando aqui, como às vezes esse sinal que está chegando, ele está com a frequência muito alta e eu quero contar um tempo muito longo, tá? Então, o que é bem comum de existir aí em timers? Ter alguns divisores de frequência antes do clock lá do cara, tá? No caso aqui desse timer A, ele tem 2 divisores de frequência que divide 1, 2, 4, 8, tá? Então, você pode pegar e configurar os dois para dividir por 1, e aí a frequência que está chegando está alimentando direto o timer. Ou você pode, por exemplo, colocar aqui, dividir por 8 e dividir por 8 de novo. Tá? Então, você está dividindo, sei lá, seu sinal aqui é uma unidade de frequência, do lado de cá é 1/8 dessa frequência, do lado de cá é 1/8 do oitavo. Então, você consegue dividir por um número bem menor, tá? Dividir até 64, né? O número que está entrando aqui, a frequência que está usando aqui, tá? Então, você consegue gerar sinais bem lentos e contar um número bem grande com esse contador. Qual que é o trade-off disso, né? Quando você está com um sinal de clock bem rápido, tá?
A granularidade de tempo que você consegue medir é bastante alta, né? Porque o delta T que você vai medir, ó, que você consegue enxergar eventos, é essa. Se, por outro lado, você pegar e dividir seu clock, ele estiver bem lentão, bem lento, aqui, ó, esse aqui é o seu tempo, tá? A granularidade do seu tempo, ela fica pior, tá? Coisas que acontecem aqui no meio, ó, você não vai enxergar, tá? Por outro lado, você consegue contar um tempo maior usando o mesmo contador, fazendo isso, tá? Então, ele tem esses módulos de divisão para aumentar a flexibilidade do que você consegue fazer com esse estado. Essencialmente é isso, tá? Vocês viram lá na teoria, não tem muito mais o que explicar. Por que são esses CCRs, tá? Esses CCRs são que a Texas chama de Capture... Diga. Tem duas mãos levantadas aí, eu não sei se você está olhando isso. Não tô olhando, pode falar. Quem que foi o primeiro aí que levantou a mão? Pode seguir aí me interromper, não tem problema, tá? Alô? Luca tá com a mão levantada, Felipe? Eu tava esperando o Felipe falar, já que ele levantou primeiro, mas, bom... era só uma curiosidade saber se tem algum desses microcontroladores usando relógio atômico, baseado na ressonância do átomo. Se é uma tecnologia cara ou se barateou já. Não é um negócio simples essa história de relógio atômico, não, tá? Relógio atômico tipo assim, em vez de ter um sinal gerado eletronicamente, o sinal de clock lá, o sinal de referência, você tem alguma coisa atômica que é baseado no decaimento de algum tipo de material. E aí aquele decaimento lá gera o sinal de clock para você. Então, não é uma tecnologia simples. Onde é que eu sei que usa isso? Tem alguns relógios desse ao longo do mundo, tá? E aí eles funcionam como se fossem referências de tempo para o mundo inteiro. E usa em satélites de GPS, de posicionamento, não só GPS, GLONASS, outras tecnologias também usam, mas essas coisas de georreferenciamento usam isso porque eles são baseados em relógios, sinal de relógio muito precisos. Então o cara embarca um relógio desse num satélite e bota ele em órbita. Tá? É onde eu sei que usa. Agora, assim, para a maioria das aplicações, Para a maioria das aplicações, o tipo de tolerância que a gente consegue com relógio eletrônico já é bem razoável, tá? Bem razoável mesmo, assim. Relógio atômico é quando você realmente quer uma coisa muito precisa, tá? E mesmo que o seu relógio não seja muito preciso, você tem outras técnicas usando vários relógios que você pode tentar melhorar a resolução temporal, tá? Mas isso aí normalmente começa a ser um assunto complicado. Normalmente não é uma coisa muito complicada assim, não. Ah, entendi. Esse que você falou seria usar redundância, né? Normal, assim, o que eu conheço alguns sistemas que fazem coisas desse tipo. Eles têm vários relógios lá dentro, né? Com resoluções diferentes, e aí tem algum tipo de processamento de sinal para melhorar a resolução, tipo assim, meio que ter uma resolução global um pouco melhor do que o melhor caso deles lá, tá? Mas também não é uma coisa simples de se implementar, não. Mas para a maioria dos casos que eu vejo aqui, é porque acontece. Como é que funciona a geração do sinal de clock, tá? O sistema básico é esse, tá? Vocês vão em eletrônica, a gente deveria ver alguma coisa um pouco mais detalhada, acaba não dando tempo, mas o que você tem lá é uma cascata de amplificadores, tá? Então você monta uma cascata de amplificadores assim, isso aqui oscila, é um oscilador. Tá? Isso aqui gera uma onda quadrada, dependendo do tipo de amplificador que você faz aqui, seno, enfim, mas gera uma onda periódica. E aí o que se faz, tá? É pegar e colocar junto desses caras aqui, tá? Para alimentar um amplificador desse daqui, uma estrutura que a gente chama de cristal, né? Normalmente é como se fosse quando você olha assim, é como se fosse uma latinha metálica assim que fica lá na placa, tá? Isso daqui é um cristalzinho mesmo, tá? É tipo um grãozinho de areia, só que ele é cortado de um material que a gente chama de piezoelétrico, quando ele muda as características mecânicas dele quando a gente coloca tensão nele, tá? Ele responde a isso. Ou quando a gente mexe alguma coisa mecânica nele, ele gera eletricidade. E aí o que a gente faz tipo, o pessoal esculpe isso daí num formato muito específico para ter uma determinada frequência de ressonância, tá?
e alimenta esse oscilador aqui de alguma forma, tá? Não é tão simples quanto eu estou desenhando aqui, mas também não é uma coisa muito complicada. Usa esse cara para servir como um elemento de ressonância no seu oscilador. Então, o que acontece, né? O que acaba acontecendo? E aí vocês vão ver isso um pouco mais em detalhe quando vocês fizerem Precon, quem já não fez. Isso aqui acaba servindo como se fosse um filtro passa-banda, né? E aí, se você olhar a frequência de passagem dele, acaba ficando alguma coisa assim, ó. Tá? Um filtro bastante sensível a uma frequência só. Então, a frequência que sai aqui acaba ficando uma frequência muito certinha. Tá? Muito certinha por conta disso. E muito certinha mesmo. Assim, você consegue cristais aí de tolerância muito baixa, abaixo de 1%. O que é, para a maioria das aplicações, muito, muito bom. Tá? Então, nunca vi isso, eletrônica de consumo, nem nada disso se preocupar com isso. Só realmente aplicações muito específicas desse tipo que eu te falei aí, tá? De georreferenciamento ou de contagem de tempo de experimento de acelerador de partículas, coisas assim. Fora isso, nunca vi ninguém nem ficar falando muito em relógio atômico, não. Entendi, professor. Obrigado. Beleza. Então, acho que não tem mais nenhuma mão levantada, vou passar aqui para frente. Então, vamos combinar com uma coisa, tá, gente? Quem quiser fazer pergunta, pode só pedir a palavra aí abre o microfone, pede a palavra, porque eu estou com a tela minimizada aqui e não estou vendo a coisa acontecer. Enfim, junto desse timer aqui, na arquitetura da Texas, tem o que eles chamam de CCR, que é a sigla da Texas para Capture Compare Mode, ou Capture Compare Register, ou Compare Capture Register, alguma coisa assim, tá? Isso aqui vai servir para duas coisas, tá? Primeiro, para ter esse modo de comparação, para a gente conseguir implementar essa coisa de comparar, tá? Esse modo de comparação, para que ele serve? Ele serve para eu pegar o conteúdo desse timer aqui, ainda no hardware, e usar ele para comparar com um dado arbitrário que eu coloco aqui. Então, por exemplo, eu alimento um valor X aqui e posso falar para esse sistema falar o seguinte para mim: olha, toda vez que o conteúdo do contador aqui chegar nesse valor X, que é um valor que eu escolhi, você me avisa. Então, por exemplo, ele está aqui, ó, pegando o valor do timer A, está entrando aqui nesse registrador, TACCR6, tá o valor do timer. Esse comparador 6 aqui, tá entrando um valor arbitrário que você escolheu. E aí você pode falar para ele: opa, toda vez que essa comparação aqui der igual, você dispara uma interrupção para mim, por exemplo. Tá? É uma forma de... É bastante útil para você fazer duas coisas, tá? Primeiro, para você pedir para o próprio hardware já te avisar quando acontecer algum determinado evento desse tipo. Segundo, que é essa parte do circuito que está aqui embaixo, que é para gerar sinais do tipo PWM. Tá? Então, por exemplo, eu posso pegar e falar o seguinte: eu posso estar aqui gerando, aqui em cima, tá? Gerando aquela onda que vai de 0 até FFF e descendo, né? Gerando aquela onda, como se fosse uma onda triangular aqui, digital, né? E eu posso chegar aqui no meu comparador e falar o seguinte: eu vou botar um outro número aqui. E pedir para essa parte do sistema, não vou entrar em detalhe como é que isso aqui funciona, mas vocês podem analisar depois, falar o seguinte: toda vez que o meu contador, que é a ondazinha triangular vermelha, tiver abaixo desse valor aqui, azul, você vai cuspir para mim o valor 0. Então, alguma coisa assim, ó. A onda de saída disso vai ficar aqui. E toda vez que estiver acima, vai cuspir o valor 1. Então, o que está acontecendo? Você está gerando uma onda quadrada, ó, com um outro período aí. Não com outro período, né? O período vai ser o mesmo aqui, tá? Mas você consegue controlar quanto tempo da onda de saída, verdinho, você fica no nível lógico alto e quanto tempo você fica no nível lógico baixo. Como é que você controla isso? Subindo e descendo esse valor aqui, ó, tá? Se eu subir essa barrinha azul aqui, o que está acontecendo? Deixa eu desenhar de preto, que já está ficando mais confuso. Em vez de sair essa ondinha verde, ó, vai ficar mais tempo no nível baixo e menos tempo no nível alto, alguma coisa assim, ó, tá? E a recíproca é verdadeira quando eu abaixar esse cara aqui, tá? Fica mais tempo no nível alto e fica menos tempo no nível baixo, tá? E esse comparador aqui, ó, eu consigo mudar enquanto o meu timer está correndo, tá? Eu posso ficar mexendo esse valor aqui. O que é isso, tá?
Isso aqui é o tipo de modulação que a gente chama de PWM, tá? Pulse Width Modulation. É quando você tem uma onda, um slot de tempo ali, e aí você está gerando ondas, tá? Que ficam... Você está controlando, né? Quanto tempo a tua onda fica no nível alto e quanto tempo você está no nível baixo, tá? Então, isso aqui poderia ser uma possibilidade. Outra possibilidade seria ficar bastante tempo no nível alto e pouco tempo no nível baixo, alguma coisa assim, por exemplo, tá? Para que serve isso? Tá? Para que serve isso? Isso aqui é o sistema básico de controle para você gerar sinais analógicos de volta, tá? A partir do digital. Por quê? E aí vocês também vão ver isso em mais detalhe em Princon e em alguma disciplina de controle, tá? Que envolve controle digital. Vocês vão ver que, se você pegar isso aqui, passar por um filtro, passa baixa, low pass filter, tá? Pegar isso aqui, passar no filtro passa baixa, o que sai aqui é a média desse sinal. E a média desse sinal tem a ver com quanto tempo você ficou em cima e quanto tempo você ficou embaixo. É meio que a média das duas coisas, tá? Então você consegue gerar uma forma de onda meio que analógica aqui, tá? Não é totalmente analógica, bonitinha, vai ter umas quebradinhas aqui, nada é perfeito, mas você consegue imitar sinais analógicos fazendo isso. É razoavelmente simples fazer isso, tá? E você não precisa construir esse filtro. Essa é a coisa mais interessante, que é o que vocês vão ver em controle um pouco mais para frente, tá? Às vezes, o próprio sistema que você está colocando aqui, ó, o sinal PWM aqui, ele já funciona com filtro passa baixo. Então, por exemplo, você está usando um motor, você está fazendo, sei lá, alguma coisa aqui controlando o motor, tá? O motor, a inércia dele serve como filtro passa baixo, tá? Então, você vem aqui, já bota o PWM aqui, do lado de cá, ele meio que já responde de maneira devagar, como se fosse o passa baixo. Tá? Não precisa ter um filtro eletrônico necessariamente. Então é para isso que serve esse modo de comparação, para poder construir esse tipo de forma de onda. Tá? A outra possibilidade que você tem aqui é o modo de captura. Tá? Ele vai usar esse comparador, esse CCR6 aqui, só que de uma maneira diferente. Tá? O que ele vai fazer é o seguinte: você vai ter alguns sinais de entrada que vão funcionar como se fosse um trigger, como se fosse um gatilho. Tá? E na hora que acontecer esse gatilho, repare, ó, quando acontecer aqui uma borda de subida no sinal que está vindo para cá, tá? Esse módulo aqui, ele vai pegar o conteúdo do que está aqui no registrador do timer e vai guardar nesse CCR6, tá? Então, não acontecer essa borda de subida quando você estiver nesse modo de captura. E esse modo de captura, o que ele essencialmente está fazendo essa parte aqui do circuito, tá? Essa parte do circuito, essencialmente é conectando alguma coisa aqui nas entradas, e aí podem ser coisas diferentes, por exemplo, pode ser um sinal sempre zero, pode ser um GND, pode ser um sinal externo, que é o que a gente vai fazer, tá? Ou pode ser um sinal que está sendo gerado em outros módulos, ok? Mas o importante aqui é algum sinal que, na hora que aparece a borda de subida nele, ele transfere essa borda de subida para cá e ele pega, tá? O conteúdo do seu timer e guarda aqui. E aí depois você pode ir lá olhar e falar assim, opa, eu vou olhar o conteúdo desse CCR6 e eu consigo descobrir, por exemplo, quanto tempo demorou para alguma coisa acontecer. Eu posso, por exemplo, que é o que vocês vão precisar fazer no visto, tá? Aconteceu uma primeira borda de subida, por exemplo. Eu zero meu timer. E aí meu timer está lá correndo. Aí aconteceu uma borda de descida, por exemplo. Eu paro, faço a captura, né? Eu faço a captura, tá? E aí eu vejo, beleza, se aqui eu zerei, eu sei que começou em zero meu contador. Até aqui eu contei N, eu sei que N vezes o ΔT, que tem a ver com a frequência que está entrando aqui, tá? Vai ser o tempo que passou entre esses dois pulsos aqui, essas duas bordas, tá? E no caso do sensor lá que vocês vão usar, ele gera um sinal que é exatamente assim, tá? Ele gera uma borda de subida e você tem que zerar um contador, tá? Nessa borda de subida. E aí ele mantém o sinal alto em algum determinado pino lá. Vou comentar isso melhor para vocês. Mas ele mantém o sinal alto por um determinado tempo, que é o tempo que o som lá dele, é um sensor de distância ultrassônico, né? É o tempo que o som demorou para ir, chegar no obstáculo, voltar, beleza? Então, esse tempo aqui é essencialmente, ou uma aproximação desse tempo que demorou o som para ir e voltar, tá? E o que você precisa fazer é isso, tá? Essencialmente é isso, para conseguir ler o valor desse sensor. É zerar o contador quando acontecer essa borda de subida e ler o valor do contador usando esse modo de captura quando acontecer essa bordinha de descida,
tá? Esse é o que vocês têm que fazer. Beleza, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso aqui? Eu quero mostrar um pouco de código para vocês. Não? Tá tranquilo? Então, beleza. Nas minhas notas de aula aqui, tem 2 exemplos, tá? Esse exemplo 1 aqui, nada mais é do que... Eu nem vou rodar ele, tá? Nada mais é do que configurar as 2 chaves lá da plaquinha de vocês, configurar um LED para a gente conseguir ver alguma coisa, e usar aquela função lá que eu falei para vocês, ó, clock init, para poder inicializar os sinais de clock, tá? E aqui eu estou considerando que esse clock init que ele está fazendo é inicializar esse sinal aqui, a clock, com essa frequência, 32.768. Repare que o a clock é um sinal que eu posso pegar por aqui, tá? É um sinal que eu posso pegar e botar ele aqui para a entrada do meu contador, que é o que eu vou fazer no próximo exemplo, tá? Não tem nada especial, repare que não tem interrupções, não tem nada aqui, tá? Vamos dar uma olhada logo no segundo exemplo, que eu acho que ele é um pouco mais interessante. Deixa eu botar isso aqui. Já deixei ele pronto. Cadê o meu CSS? Beleza, já deixei ele pronto aqui o código, e esse código também já está ali no Notion para vocês, está linkado lá no Teams, tá? Então vamos lá, vou dar uma olhada aqui, vou lendo essa coisa, vamos dar uma olhada aqui no diagrama de blocos para vocês entenderem exatamente o que está acontecendo, tá? Então olha só a estrutura geral. O que eu estou fazendo aqui tem uma função main, estou desligando o meu watchdog, estou inicializando meus clocks. Tá? Por enquanto, para vocês, essa história do clock é uma caixa preta. Mantenham isso, tá? O código onde está implementado esse clock init, ele está lá no Moodle. São 2 arquivos. Esse arquivo aqui, clock.c e o clock.h. Tem o código-fonte lá, é só você pegar e olhar. Se você quiser pegar e analisar isso aqui, não tem problema nenhum, tá? Mas está aqui implementado. O que você precisa é arrastar os 2 arquivos aqui para o seu projeto e aí importar. Ele vai disponibilizar para vocês essa função, tá? Clock init, só essa função. E o que você precisa fazer é importar aqui fazer um include aqui do clock.h. Muita atenção que, em vez de importar com essas chavezinhas triangulares aqui, tá? Você vai importar com aspas duplas, que quer dizer, procure esse arquivo no mesmo diretório, a gente está no arquivo main.c, tá? Porque eu coloquei no mesmo diretório, tudo bem? Então, essencialmente, é isso que vocês têm que fazer, para começar aqui. Esse bloco, outra parte aqui, esse outro bloco, nada mais é do que eu estou fazendo, tá? Configurar o LED verde para ser uma saída, configurar a chave SW1 para ser uma entrada, a gente viu isso na última aula, como é que faz, e configurar a chave SW2 para ser uma entrada. Repare que tem uma pequena diferença na configuração das 2 chaves, tá? Essa chave aqui, ó, eu estou pegando o PCL, e deixa eu mostrar aqui para vocês o Family Guide. Vamos dar uma olhada lá no datasheet aqui. De novo, é o datasheet do módulo específico. Vamos lá no diagrama de blocos dos pinos. Opa! Diagrama de blocos dos pinos, fica lá no final do documento, tá? Essa chave SW1, ela está no pino P2.1, tá? Então, dá uma olhada aqui, ó, P2.1. Então, o que eu estou fazendo é, como eu quero configurar isso aqui para entrada, eu estou fazendo, tá? P2D, estou colocando como entrada. Estou habilitando o P2RN, que é para habilitar o resistor de pull-up ou pull-down. Estou usando esse Pout para selecionar se vai ser pull-up ou pull-down, tá? E estou fazendo esse P2 cell para falar o seguinte, opa, o P2 cell, estou colocando como 0, repare aqui, tá? Então, o que eu estou dizendo é, os sinais que vão controlar isso aqui, ó, o P2D e o P2 out, estão vindo desses 2 registradores, P2 out e P2D, beleza? Como a gente fez no exemplo anterior. Na outra chave, e aí repare uma coisa, na outra chave, eu posso usar, eu não preciso necessariamente configurar a chave usando esses 2 registradores, ó, P1 out e P1D. Eu posso fazer essa coisa aqui do from module, tá? E o to module, tá? Quer falar o seguinte, olha, vai ter algum módulo de hardware, vai ter alguma peça do meu hardware que vai configurar isso, que vai usar esse pino. E é isso que eu quero fazer. Eu quero direcionar essa chave, tá? Essa chave aqui, SW2, que está no pino P1.1, lembrando aqui, ó, P1.1, tá?
que é esse pino aqui. No timer TA0, o bit 0 dele, tá? É isso que você tem que entender, essa tabelinha que está do lado de cá. TA0 é timer 0. Timer A0, porque pode ter vários timers A, por exemplo, aqui, ó, TA1, que é o timer A, só que é um outro timer, tá? Tá com numeração diferente. E esse ponto 0 aqui é relacionado com esse registrador CCR0 que está aqui, ó, tá? É um circuito igualzinho a esse daqui, que é indexado pelo valor 0. Então, o que você tem que pensar aqui, ó, CCR0, CCR1, CCR2, é isso daqui, copia e cola várias vezes com um nome diferente. Tá? Esse que está mostrado aqui na figura é o CCR6, mas todos eles são exatamente iguais. O 0, 1, 2, 3, tem vários deles, que é para você poder, com o mesmo timer, gerar vários sinais diferentes, ou capturar vários sinais diferentes com o mesmo timer. Tá? Isso aqui te dá muita flexibilidade. Cadê? Perdi meu... Aqui. Então, qual é a única diferença que tem de configuração desse cara para esse outro cara? Tá? É o PCL. Repare aqui, ó, que a configuração é diferente, tá? Eu estou usando bit 0 e aqui eu estou botando PCL igual a 0 para selecionar P1 DIR e P1 out para controlar. E do lado de cá eu estou fazendo PCL igual a 1 para direcionar isso aqui, a configuração para o módulo. O módulo controla isso aqui agora, tá? E a saída do cara também vai para o módulo. Repare que, ó, esse PCL aqui controla esse enable, que é um LET, né? Um flip-flop, que pega o sinal, joga lá de volta para dentro do módulo, tá? E esse módulo, no caso específico aqui, do pino P1.1, ele está ligado no timer A0, no CCR0, lá daquele cara. Beleza? É isso que está acontecendo. É isso que tem de diferente aqui, tá? Fora isso, é tudo igual, tá? Fora isso, é exatamente tudo igual que vocês já viram. Então, atenção para isso aí. Aí eu preciso chegar lá no meu timer e configurar ele, certo? Tá? Preciso configurar meu timer. Então, e eu preciso de colocar nele duas configurações, tá? A primeira é configurar essa parte aqui de cima, que é o timer em si. A segunda parte é configurar essa parte de baixo, para fazer a captura, tá? A configuração aqui de cima, ela está toda num registrador que chama TA, aí tem um xizinho, né? Pode ser o 0, 1, tal, depende de qual timer você está fazendo. TACTL, que é isso que eu estou configurando do lado de cá, tá? Então, o que eu preciso fazer? Preciso essencialmente configurar esse bit aqui, ó, TACEL, para dizer qual sinal que está controlando o timer. Preciso controlar esse primeiro divisor, esse segundo divisor. Preciso controlar se eu vou fazer o clear ou não. Preciso controlar esse bit aqui, ó, esse conjunto de bits aqui, esse sinal que vai falar para mim qual modo que eu vou usar. E se eu quero habilitar ou desabilitar interrupções, tá? Outra coisa que eu sempre recomendo vocês fazerem é ir lá olhar no final os registradores, leia essa coisa toda aí, né? Dá uma olhada nos registradores, mas vejam essa tabela. Essa tabela que vocês precisam, no final das contas, para controlar isso, tá? Para saber. Dentro desse registrador, quais os bits são relacionados a esse sinal TACEL, que controlam um multiplex? Quais sinais controlam um divisor? Por aí vai, tá? Quais controlam o modo de operação? Cadê o clear? Cadê o habilitar interrupções? Cadê a flag de interrupções? Beleza? Então, repare que são esses sinais aqui. Uma coisa que você pode fazer, e eu vou fazer o seguinte, né? Dá uma olhada aqui na tabelinha e esquece o código por enquanto. Eu quero configurar ele da seguinte forma. Eu quero falar para ele usar o aclock. Deixa eu limpar aqui minha tela. Eu quero falar para ele usar o aclock. Eu quero falar para ele dividir meu clock por 1. Não dividir o clock, né? Dividir por 1. É a mesma coisa. Eu quero contar nesse modo contínuo aqui, que é aquele modo que sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Tá? No primeiro momento eu não vou zerar, então não vou botar nada do clear. E repare, eu também não vou usar interrupções, então não vou habilitar nem o TAIE e nem vou mexer no TAIFG. Beleza? Então o que eu preciso fazer para isso? Então vamos lá. Para selecionar o aclock, aqui esse sinal de clock, eu preciso botar esses bits aqui, 0, 1 nessa posição. 0, 1 nessa posição. Para controlar divisor, eu preciso botar 0, 0 no ID, né? No sinal ID. Então, precisaria botar 0, 0 aqui. Para o modo contínuo, eu preciso botar 1, 0 aqui. 1, 0.
Aqui é reservado, eu vou botar um 0. Tudo que for reservado, eu vou botar 0, tá? Não interessa o que eu vou botar. Como eu não estou habilitando aqui nem o clear, nem as interrupções e nem mexendo no IFG, eu posso chegar aqui e botar 0, por exemplo. E chegar lá e falar assim, opa, beleza. Que bit, que sequência, que número seria esse, né? Esse número aqui é 0x0, que é até aqui. 1, esse aqui é o 2 e esse aqui é 0. Então, por exemplo, eu poderia chegar aqui e falar o seguinte, TA0 CTL igual a 0x120. Eu poderia chegar aí e fazer direto. O café faz nesse esquema aqui, que é bem espartano, né? Tipo assim, eu olho cada bit, monto a palavra e boto o número lá, tá? Eu recomendo fortemente que vocês não façam isso. Primeiro porque, rapidamente, depois, no dia seguinte, você já não lembra direito o que esse 120 quer dizer. Repare que esse 120 não é um número, mas são vários bits de controle, tá? Então, eu recomendo que você não faça isso. Eu recomendo que você faça algum esquema de máscaras, né? Use máscaras, tá? Para setar esses bits aqui, ó, tá? Setar esses bits, setar esses bits, setar esses bits e por aí vai. Acontece que alguém na Texas contratou, provavelmente, o estagiário para chegar lá nesse arquivo aqui. 5529 vai ser uma das poucas vezes que eu vou abrir ele para mostrar para vocês. Ele linka esse outro arquivo aqui que está incluso, está sendo incluído lá no projeto. E se a gente colocar aqui, procurar por Tassel, por exemplo, alguém já chegou lá na Texas e falou, beleza, eu vou gerar várias máscaras, né? Várias constantes que correspondem a diferentes configurações aqui, ó, desses bits isoladamente aqui, tá? Então, por exemplo, esse 0200 é alguma coisa do tipo, né? É alguma coisa do tipo 0000, aí 2, quer dizer 0010 e 00, os outros lá é tudo 0 do lado de cá, ó. É como se eu estivesse fazendo isso, tá? Então, aquele 2 ali, ó, tá configurando esse pedaço para mim, tá? Ele tá montando essa máscara, esse pedacinho da configuração para mim. Esse ID1 aqui, por exemplo, ó, tá? O que ele tá fazendo? Ó, 0080. Então, o que ele tá fazendo? Vou fazer de preto aqui. Acho que vai ficar um pouco, ó, sei lá, vou fazer outra cor do lado, tá? Ele tá fazendo, então, ó, 0, 0, 0, 88, né? Então, o 8 é 0, que é 0, posição dos 1, 2, 4, 8. Então, aqui, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então, repare que esse 0,80 que ele está fazendo opa, estou arrumando só esse pedacinho. E o que acontece se eu fizer o OU desses caras, né? Se eu fizer aqui, TACE1 OU ID1, tá? Lembrando, o OU de 0 com 0 vai dar 0. Então, esse parte verde, 0, 0, 0, 0, 0. Onde for 1 ou 0 dá 1. 1 a 0. E é como se eu estivesse juntando os dois pedaços. Agora é como se eu estivesse configurando esse pedaço junto desse aqui, de uma vez só. Beleza? Então é mais interessante você fazer isso, construir essas máscaras. E alguém já construiu várias aqui pra gente. Eu vou mostrar para vocês como é que usa no Code Composer de um jeito rápido, sem você precisar ficar olhando isso aqui, tá? Entrando no arquivo. Mas a ideia é fazer isso, tá? Você ir lá e montando a palavra a partir dessas máscaras, tá? Se vocês repararem no meu código, eu não estou fazendo ou, né? Eu estou fazendo mais, que é a operação de somar mesmo, tá? Isso aqui é meio old school, tá? Eu confesso para vocês. Tecnicamente, o correto seria usar um ou aqui, seria usar a barrinha para cima, aqui também, tá? Nesse pedaço do código. Mas qual que é o racional por trás de usar o mais? E é extremamente comum, na prática, você ver código assim, tá? Código de outras pessoas construído assim. O racional por trás do mais é que o mais é igual ao ou se os bits que eu estou somando nunca se sobrepõem os bits 1. Tá? Isso quer dizer o seguinte, se eu estou somando uma coisa que é, por exemplo, 0, 1, 0, 0, e eu estiver fazendo, sei lá, 0, 0, 1, 0, e eu sei que toda hora que aparecer 1 aqui, nas coisas que eu estou somando para baixo, nunca aparece 1 aqui, ó, na mesma posição, isso quer dizer que se eu fizer ou, vai dar 0, 1, 1, 0, e se eu fizer mais, vai dar 0, 1, 1, 0. Dá a mesma coisa, tá? Só que isso só funciona
se não tiver um aqui, ó, por exemplo, na mesma posição que você está, entre aspas, aí, fazendo o ou de 2 números, tá? Porque se tiver, dá errado, tá? Mas mesmo sabendo que isso aqui pode dar errado, eu prefiro mostrar porque é assim que muita gente, programador raiz, faz, tá? Eu já vi inúmeros códigos assim, de drivers, de coisas embarcadas assim. Alguém vai fazer uma pergunta? O mais, ele não elimina os zeros à esquerda? Mais ou menos. Por conta do tamanho desse registrador aqui, ele vai fazer o padding de zeros à medida que for precisando. Ele coloca zeros à medida que for precisando na esquerda. Entendi. Dá certo, tá? Nesse aspecto aqui, pode confiar que dá certo, apesar de que pode dar errado, né? É por isso que eu falei, tá? Eu gosto de explicar essa história do mais aqui, porque pode dar errado, mas em geral dá certo, porque o que a gente faz é construir essas constantes aqui de forma que a isolar, né? Elas estão configurando pedacinhos isolados. Então, o que eu faço lá, sei lá, as constantes relacionadas ao Tacel. Eu sei que aqui nesse pedaço pode ter 1, mas fora dele vai ter tudo 0. Eu sei que as constantes que vão configurar esse pedacinho aqui, ó, o ID, vai ter uns aqui dentro, mas pode ter uns aqui dentro, mas no resto vai ter tudo 0. Então a gente faz isso, tá? Já bem isolado, é o que a gente chama de máscara. Tudo bem? E como é que você usa aqui, né, no Code Composer, tá? No Code Composer ele tem um autocomplete bem interessante. Então, por exemplo, tá ali código embaixo de exemplo, mas se eu fosse fazer do 0 aqui, eu faria alguma coisa assim, ó, PA0CTL, aí você usa, pelo menos para mim aqui, o atalho é Ctrl espaço. E aí ele mostra para você, ó, todas aquelas constantes que já estão definidas lá naquele arquivo .h. Todas, tá? Então, o que eu faço? Eu começo a escrever aqui, ó, eu sei que é Tacel, né, o bit que está lá, eu estou olhando na tabela, eu começo a escrever e ele completa para mim, tá? Usando esse atalho aí, Ctrl espaço, tá? E aqui tem várias constantes com nomes diferentes, mas querem dizer a mesma coisa, tá? Vamos lá, ó. As que eu mais uso são essas aqui, 0, 1, 2, 3, e esses 0, 1, 2, 3, eles são 0, 1, 2, 3, tá? Esse pedacinho de código que tá aqui na tabela. Vai ter alguma coisa parecida para esse cara aqui, vai ter alguma coisa parecida para esse cara aqui, ó. Vai ter alguma coisa parecida, tá? Como se eu estivesse contando em binário. E outra forma que vai ter lá é com alguns nomes um pouco mais simpáticos, né? Ó, AC, AClock, InClock, SMClock, tá? Que é ao lado de cá da tabelinha, né? Já tá com esses nomes aqui, ó. Para você não precisar ficar lembrando, o 0 é qual sinal, tá? Então, alguém já parou e fez todo esse trabalho para você. Então, eu recomendo que você faça dessa forma. Então, como é que eu estaria? E foi assim que eu escrevi, tá? Chegou aqui, pego o autocompletar. Quero usar o AClock. Então, vem aqui o AClock, boto mais. Eu preciso alguma coisa relacionada ao timer A, ID, né? ID, que é o divisor. Eu quero dividir por 1, tá? Então, sei lá, eu sei que é isso aqui, ó. A ideia index 0, tá? O que é o dividir por 2 elevado a 0, né? Isso aqui é 2 elevado a 1, isso aqui é 2 elevado a isso aqui, tá? Não achei isso aí escrito em lugar nenhum, mas olhando lá os códigos é isso que a gente vê lá. Então, estou usando esse. E aí eu quero fazer lá o modo contínuo. Eu chego aqui, falo para ele, modo contínuo é MC alguma coisa, né? O nome do sinal tá aqui, ó, MC alguma coisa, Tacel alguma coisa, ID alguma coisa, beleza? Cadê meu Code Composer? Pego o autocompletar e aí ele vai aparecer lá em algum momento, ó, continuous, stop, up, down, tá? Então estou usando, nesse caso aqui, estou usando esse modo continuous. Esse aqui é tudo igual, tá? Ó, só escrita inglesa e escrita americana, né? São um pouco ligeiramente diferentes. É a mesma coisa aqui pra gente, tá? Então, estou configurando esse cara desse jeito. Beleza? Então, nessa linha aqui, estou configurando... Opa, besteira aqui, vamos dizer... Nessa linha, estou configurando Estou configurando meu timer. Estou configurando esse pedaço aqui de cima, tá? Cadê a figura? De longe, é que eu mais uso, as coisas que eu mais uso desse manual, desse
Family Guide da Texas, são esses diagramas de blocos aqui e as tabelas de registrador, beleza? Então, essa linha aí configura o timer, tá? Aí eu preciso configurar esse CCR mode aqui, o modo, né? Tá? Então, o que eu estou fazendo? Estou vindo aqui para ele falando o seguinte. Aí vamos olhar lá nos registradores, temos os sinais ali. Cadê ele? CTL, que é o configurador de som geral, e esse aqui, ó, CCTL, que é o que configura o Capture Compare Mode. O que vai acontecer? Se é Compare, se é Capture e tal, tá? Então, vamos lá, o que a gente tem que fazer? Tem uma parte do registrador, que é o CM, que está dizendo se não vai capturar, se vai fazer o Capture na borda de subida, se na borda de descida, ou se nas duas bordas. Presta atenção aqui, ó, nas duas bordas. Eu estou fazendo borda de descida, no meu caso, tá? Mas, lá para o caso de vocês lá, né? O que vocês vão fazer lá no visto, já dando a dica, vocês precisam capturar a borda de subida e a borda de descida. Aqui você tem que fazer alguma coisa, aqui você tem que fazer outra coisa, tá? Já vou dar outra dica para vocês, tá? Então, anota isso. Vocês vão reparar que é razoavelmente difícil, na borda de descida, você zerar seu timer. Mas na borda de subida, você consegue pegar e capturar o que está lá no conteúdo do timer, tá? Guardar isso em algum lugar, por exemplo, usar uma interrupção para guardar isso em algum lugar. E aí, na hora que acontecer a borda de descida, você capturar de novo. Então aqui vai ter um valor X, em vez de começar no 0. Aqui vai ter um valor Y, você captura esse valor. E aí você sabe quanto tempo passou fazendo Y menos X, que é a diferença dos dois, e multiplicando pelo ΔT lá que você usou, o período do sinal de referência. Tá? Então, isso aqui é uma possibilidade. Tá? Então, guarda isso. Tá? Isso aqui pode ser bastante útil para vocês fazerem o visto. Vamos lá. Ó. Eu preciso configurar esse CCIS. Tá? De onde vem o sinal de controle da captura e do compare. Né? No meu caso aqui, eu vou usar esse valor 0, que é o CCI0A, que se você parar para reparar... Opa, o que é isso aqui? Eita, tô perdido aqui nos atalhos. Aqui. Se você usar para comparar, é para onde está indo esse sinal aqui, ó, do pino do lado do registrador, do microcontrolador. Tá? Dá uma olhada na informação combinada desse diagrama, tá? Desse diagrama com aquele diagrama ali de cima, o diagrama do timer. Tá? Então, estou usando esse cara aqui, que é o que está vindo lá de fora. Eu vou fazer essa captura síncrona. Deem uma olhada para mim aqui. Eu sempre vou usar síncrono, que quer dizer que acontece isso na hora, no sinal de referência interno do processador. Tem o clock do processador aqui, né? Essa captura síncrona, mesmo que o meu sinal aconteça, que a borda aconteça fora da borda do processador, tá? Do sinal de clock do processador, ele vai usar o clock do processador para disparar a captura. Esse modo assíncrono usa direto o sinal que você está usando. Tá? Eu acho um pouquinho mais complicadinho de usar esse modo assíncrono. Então, deem uma lida lá, mas lá no visto de vocês, é bem provável que esse modo assíncrono dê uma resolução melhor no que vocês estiverem fazendo. Tá? Isso aqui é para dizer se vai sincronizar ou não. Eu nem estou usando, né? Um LET que tem lá dentro, o reservado não serve para nada. Esse cap é simplesmente para falar se é modo de comparação ou modo de captura. Então, estou habilitando para falar que é modo de captura. Esse alt mod aqui é para gerar sinais de PWM, como eu expliquei para vocês. Não estou usando, então não vou nem me importar com isso. O CCIE é para habilitar as interrupções desse módulo. Eu vou habilitar para poder mostrar para vocês como é que usa interrupções. O CCI é esse input, nem me lembro mais, acho que eu nunca usei isso aqui, tá? Não me lembro mais. Mas, se eu não me engano, é para você poder escrever naquele registrador lá de captura. Você escrever alguma coisa por software, tá? E esse out é um pino de saída que sai aqui das modulações. Ele joga isso aqui para um pino que ele chama, para esse registrador aqui que ele chama de out, e é aqui que você lê esse sinal que está modulando. Então, eu não vou usar isso aqui para nada, tá? Então, são esses sinais que eu preciso configurar, então é isso que eu fiz aqui também, tá? Da mesma forma, ó, CM2, modo, é esse modo aqui, captura na borda de descida. CCIS0 é para pegar aqui do pino P1
2.1, tá? É o que está vindo por aqui. Esse cara aqui, modo síncrono, liguei aqui, modo de captura, e habilitei as interrupções, beleza? É isso que está escrito aqui, tá? E eu recomendo para vocês fortemente, tá? Tenta seguir um padrão mais ou menos assim, ó, como eu estou botando no exemplo. São várias coisas que eu vou somar, várias coisas. Acho que o Eduardo, ele vai botando tudo na mesma linha. Não tem problema nenhum você quebrar e fazer comentários aqui para dizer, olha, por que eu usei essa constante aqui, ó? Usei essa constante porque isso aqui me dá a borda negativa. Até para você mesmo se lembrar e até para você mesmo, para ficar mais fácil o debugging que você mesmo tem que fazer, tá? É muito mais fácil visualizar isso aqui, ó, do que está acontecendo, do que botar tudo na minha linha e não ter nenhum comentário. Isso aqui é o tipo de comentário útil, que eu sempre falo, a gente sempre fala, né? Façam comentários, mas não é qualquer comentário, tá? Botem comentários úteis. Isso aqui, ó, por exemplo, esse comentário aqui, é um comentário inútil, tá? Tipo, essa é muito óbvio o que essa função está fazendo. Eu coloco por hábito. Mas esse aqui é o tipo de comentário extremamente útil, tá? Você está explicando por que você usou cada um desses símbolos aqui, ó, o que cada um deles está fazendo, beleza? Isso aqui é extremamente útil, tá? Um tipo de comentário assim, bem pertinente. Ok, pessoal? Então, essencialmente o que a gente está fazendo, estou habilitando interrupções, tá? E aí eu estou botando meu processador num laço infinito, num while 1 aqui, tá? Estou botando um laço infinito, while 1. E aí eu estou fazendo uma lógica muito simples aqui, tá? Só para exemplificar a coisa, nada assim sofisticado. Só quero mostrar para vocês alguma coisa rodando e tal, vou botar uns breakpoints. Mas eu boto um if, ele vai entrar esse if toda vez que o botão SW1 estiver pressionado, tá? É isso que está acontecendo aqui. De novo, ó, comentários úteis, tá? Repare que se eu tivesse escrito isso e não tivesse comentado nada aqui do lado, eu mesmo bato o olho aqui nesse código e falo, cara, que é isso aqui? O que eu estava pensando quando eu fiz isso? Tá? E na hora que eu vejo esse comentário, eu falo, beleza, é isso que está acontecendo aqui. Eu não preciso ficar entendendo demais, tá? Desde que isso aqui esteja certo, tá? E desde que o comentário esteja coerente com o código, lógico. Mas eu tento sempre manter essa coerência. E aí tem uma flag, que é uma variável global, que toda hora que ela estiver habilitada, eu entro aqui. E para que serve isso? Tá? Para zerar meu registrador, né? Olha lá, o TA0 clear, tá vendo? Então eu zero meu timer, tá? Então o que eu estou fazendo aqui nesse programa, tá? Eu estou configurando um dos botões para zerar meu timer. Então ele entra aqui toda vez que eu apertar esse botão e tiver acontecido essa flag aqui que tem a ver com o outro botão, tá? Então essa parte, a lógica aqui do meu programa é simplesmente para zerar meu timer, né? E tem duas variáveis globais lá atrás, tá? Se vocês repararem aqui, tem duas variáveis globais aqui, ó, uma que eu chamei de tempo e uma que eu chamei de flag stop, tá? E aqui embaixo, o que eu faço habilitei as interrupções do timer a 0. Muita atenção, tá? Porque o timer A, o timer B, ele tem duas interrupções possíveis, tá? Duas interrupções possíveis, isso aqui é interessante. Deixa eu olhar a tabela de interrupções. Onde é que estava mesmo? Acho que é aqui, nesse documento aqui no datasheet. Aqui em algum lugar, cadê interrupções? Vetor interrupt vector. Onde é que está isso? Não maskable interrupt. Aqui. Então, deixa eu dar um zoomzinho aqui. Dá uma olhada aqui no negócio, tá? Esse aqui a tabela de vetor de interrupção. São todas as interrupções que esse chip específico entende, né? Então, repare aqui uma coisa, ó. Tem essa interrupção aqui, ó, que ele chamou de TA0, que está ligada ao timer A0, que tem a ver com o CCR0 lá, ó, tá? Que é o que eu estou usando. É o Capture Compare Mode do bit 0 dele, tá? E esse aqui é o bit que habilita a interrupção. E repara, tem uma outra interrupção ligada ao A0, que tem a ver com os outros CCRs, né? O CCR1 até o CCR4. Então, são dois vetores diferentes, tá? Presta atenção nisso, tá? Então, tem interrupções diferentes. Esse registrador CCR0 que eu estou usando tem uma interrupção específica. Se eu estivesse fazendo com esses aqui, ó, CCR1, CCR2, CCR3 e por aí vai, muito provavelmente aqui dentro, muito provavelmente não,
Dentro da rotina de interrupção aqui, você teria que fazer aquela coisa de decodificar qual que é a interrupção que aconteceu, ou seja, de onde que ela veio. Igual eu mostrei para vocês no exemplo passado, usando os bits da porta 1, tá? Da porta 1 ou da porta 0. Mesmo padrão, tá? Aqui não tem esse problema, porque eu estou usando essa interrupção específica aqui, esse vetor específico aí, tá? Presta atenção nisso. O que eu faço quando acontece a interrupção? Eu pego o valor que foi capturado, tá? E repare, quando que entra nessa interrupção, tá? Eu estou colocando um dos botões, quando apertar um dos botões, ele vai falar para o timer, pega aí o valor que está no timer e guarda nesse registrador aí, CCR0. Ele vai entrar na interrupção, já vai ter guardado, eu guardo isso aqui na variável tempo, eu ligo como é que chama? O LED para avisar que aconteceu isso, para eu ter uma dica visual, e eu habilito aquela flag para poder entrar aqui, né? Para poder habilitar o outro botão para ele resetar, beleza? Só isso que está acontecendo, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, vamos rodar esse negócio aqui e vamos ver o que está acontecendo. Eu vou botar um breakpoint bem aqui na rotina de tratamento de interrupção e vou rodar aqui. Então, a plaquinha está conectada aqui no computador, vocês devem estar vendo aí na câmera, deixa eu até ver como é que está aparecendo aí para vocês. Tá? Vocês estão vendo aqui a parada, mas não tem muito o que ficar olhando também. Beleza. Então vamos lá. Na hora que eu rodei, repara aqui, ó, não acontece nada. Tá na câmera. Beleza? O código está rodando lá. Se eu der um pause, sem apertar nada, se eu der um pause, ele está preso aqui nesse loop infinito, né? Tá? E como meu botão não está apertado, repare, ele vai entrando, toda hora que eu vou dando step, if isso aqui é falso, ele vai saltar e vai voltar lá para o começo do while, que é preso nesse if, tá? Se eu apertar o botão aqui, que é o SW1, né? Qual que é? O do lado esquerdo. Na hora que eu aperto, tá rodando, tá? Na hora que eu aperto meu botão, tô segurando ele e dou um pause, se você for olhar, ele entrou aqui nesse while, que é o delay que tá aqui atrás. Deixa eu botar uma flag, um breakpoint aqui dentro. Então, na hora que eu aperto esse botão, esse botão está apertado, então essa condição é verdadeira, então vou entrar aqui dentro, tá? Repare que esse flag stop, você pode botar as expressões aqui, esse flag stop inicializa com 0, então ele vai entrar aqui e vai sempre saltar, tá? Não vai acontecer nada com o meu contador, né? Então, vou botar para rodar de novo, tá? Então, tá lá rodando, na hora que eu aperto o outro botão, o botão da direita aqui na minha plaquinha, disparou a interrupção. Repara, parou dentro da rotina de tratamento de interrupção, tá? Então, o que aconteceu? Né? Aquele botão foi lá no meu timer e falou para o timer, olha, timer, pega o conteúdo desse cara aqui, cadê o diagrama? Pega o conteúdo desse cara aí, seu timer está lá rodando, esse cara aqui está lá contando, na hora que eu apertei o botão, tá? O botão é um sinal que gerou esse controle aqui, ó, tá? O botão está conectado aqui, nesse lugar. Na hora que eu aperto meu botão, ele fala para o cara, para esse módulo todo, né? Olha, o timer, me dá o valor que estava aí no timer, naquele momento onde essa condição aconteceu, e guarda nesse lugar aqui. Primeira coisa a se perceber, ele faz isso, é muito rápido, provavelmente no mesmo ciclo de relógio que está aqui na contagem, só que o seu timer segue contando, ele não para de contar, tá? Então, o valor que você guardou aqui, ó, na hora que eu for olhar, já não é mais o mesmo valor que está lá no timer, beleza? Por isso que a gente guarda em outro lugar, para esse timer aqui seguir contando, continuar, ok? Outra coisa, repare que ele primeiro salva isso aqui, e aí depois ele aciona as interrupções. E aí o processador, opa, tem alguma coisa para fazer, e aí ele entra aqui. Então demora um tempo até você ter salvo isso aqui, e aí de fato a interrupção vir e entrar aqui, tá? Aqui no seu código. Só que quando eu leio esse valor aqui, ó, CCR0, está guardado o valor do tempo naquele momento lá, quando eu apertei o meu botão. Então isso eu tenho uma certa garantia, tá? Naquele ciclo de relógio. Lembrando que eu estou usando o modo síncrono, tá? Naquele ciclo de relógio ali. Então, o que eu faço é isso, Professor, ligo meu LED, diga. Esse valor que ele pega é aquele do flanco de descida que você configurou lá atrás?
Isso. Repare que tem muitas bordas, tá? Vamos lá. Aqui tem um sinal que está subindo e descendo. E toda hora que sobe, ele incrementa um aqui. Ele faz mais um aqui no contador. Beleza? É isso que está acontecendo do lado de cá. Do lado de cá, ó, eu configurei para toda hora que acontecer uma borda de descida, foi assim que eu configurei, tá? Ele dispara esse cara aqui, ó. Ele gera a borda de subida, esse sinalzinho de sincronia aqui. Beleza? Então toma cuidado, porque tem esse símbolo aqui que é de subida, mas essa subida é gerada pela minha borda de descida. Como é que acontece isso? Opa, meio doido, né? Eu disse naqueles registradores lá, ó, tem esse Capture Mode aqui, né? Que foi um dos bits que eu configurei. Se for olhar aqui atrás, ó, tá? É um dos bits, é um desses caras aqui, ó. Tá? É o CM, né? Esse cara aqui, ó. Tá. E o que esse CM está fazendo? Provavelmente ele está botando, no meu caso aqui particular, ó, que é borda negativa, ele está pegando minha borda, fazendo um inversor, e aí vai gerar uma borda de subida. E aí o módulo vê a borda de subida. Tranquilo? Então é isso que está acontecendo, tá? Tá ok. Mas eu reconheço que são muitas bordas aí. Se meio que ficar atento, pode gerar alguma confusão mesmo aí. Essa borda de descida, professor, é a borda de descida do botão, né? Isso, na hora que eu aperto o botão, gera a borda de descida. Entendi. Beleza? Se eu tivesse escolhido borda de subida aqui, ó, tá? Borda de subida aqui, ó, nesse lugar, e colocado meu botão, o que ia acontecer? Eu ia ter que apertar o botão e depois soltar o botão, para poder... Só ia responder na hora que soltasse o botão. Recomendo, inclusive, que você faça isso, tá? É só mudar um bitzinho aqui, né? Ó. Você chegar aqui, roda o meu código de exemplo, tá? Depois muda aqui, ó, para a borda de subida e vê o que acontece. Você vai ver que, em vez de ser na hora que aperta o botão, vai ser na hora que solta o botão. Beleza, Gustavo? Beleza, professor. Beleza? Então, olha lá. Entrou na interrupção, o que eu estou fazendo? Salvando o valor, e eu consigo ver o valor aqui, tá? Ó, tipo, recomendo que vocês dêem uma olhada. Cadê meu... Aqui. Vem aqui nos registradores. Deixa eu dar um step aqui para salvar o TACCR0. Dá uma olhada que você pode fazer de duas formas, tá? Tanto com uma variável, aí eu posso usar essa variável tempo. Esse aqui é o valor que estava lá no registrador na hora que aconteceu a borda lá, na hora que eu apertei o botão. Esse aqui era o valor que estava lá no timer, tá? E você pode olhar por aqui também, ó. Timer 0 a 5, é isso? Timer... Acho que é isso mesmo. Não, timer 0 a 0. Não, mas é isso aqui mesmo. Timer 0 a... tá aqui, ó. TA0, CCR0, tá? É o valor que tá, e aí repare, se você for olhar lá em decimal, vai dar aquele mesmo número que foi capturado lá na variável tempo, tá? Esse valor aqui, ó, TA0R, é o valor do registrador do timer aqui, ó. Agora, na hora que eu pausei lá, né? Coincidiu de estar igual, realmente uma baita coincidência, tá? Mas não necessariamente vai estar igual, então não conte muito com esse valor aqui, tá? Sempre que você estiver usando esse modo de captura, pegue aqui o CCR0, que é feito para isso, tá? E aí, deixar rodando aqui de novo o negócio. Na hora que eu aperto o outro botão, né, o da esquerda, ele entra aqui, ó, pá, e vai zerar a ideia é que eu vou zerar o tempo, vou meio que resetar a coisa. Na hora que eu faço aqui, ó, TAs clear, dá uma olhada aqui, ó, no que vai acontecer no TA0R, esse bit, esse registrador que está marcado aqui, tá? A ideia é que ele vai zerar, beleza? Para isso que serve esse outro botão nesse programa de exemplo, ok? Então, não tem muito mais o que eu explicar aqui. Acho que eu cobri toda essa coisa do timer. E deixei isso aqui para vocês no Notion, tá? Para vocês terem como exemplo, como é que configura o timer para esse modo de captura. É simples, repare, tá? Cobri aqui as possibilidades. Recomendo que vocês vejam aqui os diagramas, leiam, não deixe de ler o que está escrito aqui na descrição, não é muito grande, então leia a coisa para você entender. Tem algumas nuances aí sobre isso que eu estou falando, mas 90% é o que eu expliquei aqui para vocês, tá? E aqui tem mostrando como é que habilita as interrupções e como é que usa as interrupções desse modo de captura, tá? Então, acho que isso aqui vai ser bastante útil para servir como
um exemplo para ajudar vocês a construírem aí o visto, tá? E, salvo engano, na minha parte, o visto já é para a semana que vem, né? Então, isso é o que eu tinha para mostrar hoje e estou aqui disponível para tirar dúvida, pessoal. Se alguém tiver pergunta, dúvida, quiser comentar alguma coisa. Professor, eu não peguei muito bem a parte do Clock Init, só a parte de como pegar os arquivos para incluir no projeto. Você chega aqui, vai lá no Moodle. Vai lá no Moodle. Cadê ele? Vai lá. Laboratório de Sismic. Aí, se você for reparar, tem algum lugar aqui, ó, módulo 2, tem um setclock.zip, beleza? Você vai lá, baixa esse arquivo. Aí, quando você baixar esse arquivo aí, você dizipa ele, dentro, vai ter uma pastinha que só tem esses arquivos aqui, ó. Tem um clock.c, deve estar um pouco difícil para você ver aí, mas tem um clock.c e um clock.h, tá? O que você faz? Você pega esses dois caras aqui. Pelo menos foi isso que eu fiz, tá? Peguei esses dois caras aqui, clica aqui no Code Composer e arrasta aqui para dentro do seu projeto, ó. Tá? Simplesmente isso que eu fiz. Pum, arrastei lá para dentro do meu projeto e ele copiou as duas coisas. Beleza? Beleza, professor. Valeu. Professor, eu Diga lá, Ismael. faço teoria com o Zelenovski, né? E a prova dele é nessa sexta-feira. Ele disse que vai cair uma questão de conectar dois pinos com um jumper. E aí eu nunca fiz nada do tipo e eu queria, não sei se você pode explicar um pouco como funciona. Conectar dois pinos. O que você chama de conectar dois pinos com jumper? Então, ele disse... É o que você quer saber, né? Tá. Muito provavelmente o que o Zeleste está querendo fazer... Você está vendo a plaquinha? Deixa eu tirar a tela aqui, que aí vai ficar melhor de enxergar. É porque eu não tenho nenhum... Você está vendo minha gravação grande aí, né? Minha câmera. Tô sim. Muito provavelmente o que o Zeleste está querendo falar é porque eu não tenho nenhum fiozinho aqui, que senão eu te mostrar conectando os fiozinhos, tá? Mas muito provavelmente o que o Zeleste está querendo fazer é conectar algum pino desse aqui em outro pino. Então, por exemplo, se eu fosse chutar uma questão, se o professor me falasse, vai ter na prova alguma coisa para conectar, opa, deu um pau aí na minha câmera, já volto. Para conectar dois pinos. O que eu chutaria? O que eu esperaria? Que ele vai pedir para eu configurar um pino desse aqui, sei lá, por exemplo, tá? A título de exemplo, sei lá, o P1.5 como saída e um, sei lá, P3.0 como entrada. São dois pinos que tem aqui, estão aqui na lateral aqui, pinos físicos. E aí ele, por exemplo, poderia pedir para mim, conecta os dois fisicamente por fora, e aí ligar um fiozinho de um para o outro, uma entrada e uma saída. E aí você gerar um bit lá no de saída e ler no de entrada para ver se é o mesmo bit. Por exemplo. Isso é uma coisa que parece super boboca de fazer, tá? É simples, tá? Não é difícil. Você, de fato, pegar um fiozinho, conectar dois pinos aqui, com um jumperzinho ou com um fiozinho mesmo, pedaço de fiozinho, e conectar, tipo assim, configurar um como saída e o outro como entrada, gerar um bit na saída e ler na entrada. É para ler o mesmo bit, tá? Só que isso tem um nome, a gente chama isso de loopback, tá? Você está gerando uma saída e tentando ver o que você gerou, né? Através de um pino de entrada, em vez de confiar que o hardware gerou. Cara, isso parece bobo, mas a gente usa isso, por exemplo, para testar cabo de rede. Para saber se o seu cabo está funcionando ou não. É bem comum, tá? Você chega aqui, tem uma maquininha, né, que pega os dois lá do cabo, e conecta as duas pontas do cabo numa maquininha. O que a máquina está fazendo? Ela está fazendo exatamente isso. Ela usa o seu cabo lá, tá? Ela pega o seu cabozinho e meio que junta eles, só que em pinos diferentes de um microcontrolador. E aí ela pega de um lado que gera saídas, bota lá num dos terminais, a parada teoricamente está ligada eletricamente, e ele pega o lado que está chegando e conecta na entrada do controlador para ler. E aí a sequência de bits que ela colocou aqui tem que aparecer aqui. Tá? E se não aparecer, você já sabe, opa, tem problema aí. Você sabe dizer exatamente qual pino está com problema. Outra coisa que é bem interessante desse tipo de técnica. Demora um tempo para você gerar os sinais aqui de um lado
e a coisa trafegar e chegar aqui do outro lado. Demora um tempo. Você pode medir esse tempo, usando um timer, por exemplo. Você dispara um timer, gera os sinais ali, tá? Aí espera alguma coisa, e na hora que aparecer alguma coisa do lado de cá, você para o timer e vê o tempo que passou. E aí você consegue estimar, por exemplo, qual o tamanho do cabo fazendo isso, por exemplo, tá? Esse é o tipo de coisa usada, é um pouco mais sofisticado que isso que eu estou falando, mas assim, a base é isso que eu estou explicando, tá? Por exemplo, para saber em linha de transmissão onde é que tem falha em linha, cabo de fibra ótica, uma coisa muito parecida, tá? Você injeta um sinal lá, fica esperando um eco, né? Alguma coisa parecida com isso. É tudo baseado nesse princípio, tá? De fazer slipback, conectar lá, gerar saídas num lado de um fio, num cabo, usar o outro lado do cabo como entrada para o mesmo sistema, tá? Para o mesmo controlador lá, para o mesmo processador, tá? E ver se o que está aparecendo lá, que chegou aqui, é a mesma coisa que você colocou na primeira ponta do cabo, tá? Eu pensaria que alguma coisa nesse sentido. Então, a ideia é só literalmente conectar o fio, aí coloca o DIR igual a 1 e a saída igual a 1, e depois ver se chegou algo na entrada? É o que eu imagino. Eu acho que sua dúvida é por causa de uma questão que a gente levou para ele, das questões dos vídeos dele, que tem uma questão que ele conecta 2 pinos no jumper. Só que para fazer isso, ele usou a protoboard. E aí ele disse que isso ele não vai cobrar na prova, porque ele não pediu pra gente comprar a protoboard. Então vai ser sempre um pino em outro pino ou um pino no jumper. Isso, um do lado do outro, por exemplo, que você pega um desses jumpers que já tá na placa, né, conecta, por exemplo, alguma coisa assim, tá? Pode ser que eu esperar que seja isso, tá? Pergunta no chat. Travou? Não, travei aquela hora, mas não tem. Professor, teria algum problema usar o ponteiro ao invés... Esse aqui é da aula passada. Eu acho que você tá muito em cima. Aqui tem... Explicar o uso do PCL. Rapaz, não tá aparecendo isso Pedro não. pediu. Explicar o uso do quê? PCL. Acho que é do diagramazinho, para selecionar Isso, vamos lá. O PCL, repare. PCL tem a ver com os pinos de I/O, tá? E eu recomendo fortemente, se está aparecendo essa pergunta aqui a essa altura do campeonato, vai lá no Family Guide aqui, dá uma olhada lá no Digital I/O Module, leia a descrição do que está aqui, leia essa parada aqui, ó, repare que não é muito grande, tá? Você vai ver que em algum momento aqui vai ter, cadê, blá, 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 em algum lugar aqui tá o PCL aqui, ó, Function Select Registers, tá? Tem a explicação dele aqui, mas eu vou mostrar a forma como eu uso a parada, né? E outra coisa também, sempre dê uma olhada aqui na tabela de registradores para saber o que está acontecendo, tá? Mas como é que eu faço, que eu acho que é um jeito um pouco mais rápido de entender o que está acontecendo. Nesse datasheet aqui, nesse outro datasheet que é o do chip específico que você está usando, lá no final dele, lá nas últimas, nessas páginas finais aí, tem esses diagramas de blocos que são dos pinos de I/O, tá? E aí, repare, tem vários sinais controlando o pino de I/O. Um deles é esse PCL. Para que vai servir, tá? Repare que ele controla duas coisas só, tá? Ele controla esses multiplex aqui e ele controla esse enable aqui, ó. Professor, você não esse está compartilhando sua tela. Você não está compartilhando a tela. Peraí. E agora... Chegou aí? Chegou. Beleza, então olha lá, olha o que o PCL está fazendo. Ainda bem que vocês falaram aí. O que o PCL está fazendo, tá? Ele controla, primeiro, esses multiplex aqui, que é para falar se o pino vai ser configurado por mim, por meio desses Pout e PD, ou se ele será configurado pelo módulo que está conectado a esse pino. Tá? Professor, como é que eu sei qual módulo está conectado nesse pino? Então, a tabelinha aqui do lado. Cada um deles aí tem uma tabelinha. Então, olha lá. Ó, esses pinos aqui, P1, porta 1, estão ligados no timer 0 e no timer 1. Por exemplo, aqui, ó, tá ligado no timer 1 e no timer 2, tá ligado nesses outros sinais aqui, ó, RTC, relógio de tempo real, módulo de USB.
olha do lado de cá, ó, UCB, que é modo de comunicação serial, tá? Então, cada porta está conectada em pinos diferentes. Então, dá uma olhada nisso, tá? Então, enfim, isso aí é que é o que a gente está chamando aqui de to module, né? Esse módulo aí, tá? Esses módulos aqui. Se vai ser eu que vou configurar esses caras aqui, ou se vai ser o próprio módulo. Então, a primeira coisa que o PCL está fazendo. Normalmente, tá? Nem todos, mas normalmente, lê aí, PCL igual a 0 quer dizer que eu configuro o pino, eu controlo o pino de entrada e saída. PCL igual a 1 quer dizer que vai ser controlado pelo módulo que está conectado nele. E aí pode ser vários módulos diferentes. Segunda coisa, repare que quando eu boto PCL igual a 1, ele habilita esse enable aqui, ó, tá? Que é para pegar, quando o pino está conectado, está ligado como entrada, para poder levar a entrada lá para o módulo. Então, esse enable aqui. Segundo, que habilita esse enable aqui, tá? Que tem a ver com um mecanismo de controle de interrupções. Eu ainda estou aparecendo aí para vocês? Tá sim, aparece as duas coisas, professor. Ah, tá. Vocês estão me ouvindo, porque achei que tinha caído minha rede aqui. Não, caiu. Então, tem a ver com habilitar o mecanismo de controle de interrupções. Ó, tá vendo lá? O P1 e X aqui. O P1 e E é o bit que controla, que habilita as interrupções nesse módulo aqui, tá? Então, tem a ver com habilitar ou não as interrupções, tá? Então, tem a ver com esse enable aqui, que vai ter a ver com controlar as interrupções. Mas, grosso modo, é para falar se eu que vou controlar a função do pino ou se é o módulo que está conectado nele que vai controlar o pino. E aí, repare, olha aqui no meu código aqui do lado esquerdo. Essa chave SW1, eu quero controlar ela. Então, eu botei lá o PCL igual a 0. A outra chave, eu quero que o módulo de timer controle a chave. Tá? No caso aqui, leia a chave, né? Ele vai configurar como uma entrada. Então, eu disse para ele, você configura isso passando a configuração lá para o seu módulo. Lembra que o bit 1, isso aqui está colocando, está fazendo, né? P1 cell igual a blá, 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 1 em algum lugar, e esse algum lugar é o PCL que controla o pino 1.1, né? O P1.1, tá? Então é isso que está acontecendo nessa linha aqui, ó. E repare que essa é a diferença. Para isso que serve o PCL, para dizer se eu vou controlar o módulo, ou se eu vou controlar o pino de I/O, ou se eu vou deixar o módulo de hardware controlar o pino de I/O. É para isso que serve o PCL. Recomendo fortemente que dê uma olhada aqui, ó. Esse diagrama, para mim, é o melhor diagrama que tem para entender essa parada, tá? Tá bem visual ali. Eu continuo sem ver essas coisas aqui que vocês estão falando do chat, gente. Seu chat realmente está sem nenhuma mensagem desde 4h14. Ó, você tá vendo minha tela aí. Tá estranho, mas enfim. Chegou sua mensagem de agora aqui, depois de todas as outras. Estranho, né? Você vê que quando eu venho aqui, ó, na equipe, tá aparecendo, né? Ó, professor, você pode explicar de novo o uso do PCL? É isso, tá? Alguma coisa aqui deve ser da hora que eu travei, mas eu voltei rapidinho. Ok, valeu, mano. Explicar o uso do PCL, a minha mensagem. Não tem mais nenhuma outra. Eu acho que é isso, né? Professor, só... Vai lá, diga. Pode falar. Eu vou depois, pode falar. Ah, tá bom, obrigada. Para configurar modo de captura com o botão, com S1, por exemplo, eu posso usar tanto o flanco de subida quanto o flanco de descida. Eu posso configurar para os dois, né? Ou tem algum que funciona melhor, por exemplo? Tanto faz. Qual seria a diferença? Por exemplo, se eu configuro para o flanco de subida, então eu apertei quando eu soltei que ele vai capturar. E quando for o flanco de descida, quando eu apertar ele captura, é isso? Vamos por partes. Peraí. Vamos aqui de novo. A primeira coisa é o que você fez na configuração do tem a ver com isso aqui, né? Repare que eu estou fazendo como entrada, estou usando o registrador de pull up e pull down, né?
Quem que vai controlar isso? Ó? É esse sinal aqui, ó, P1 out, beleza? No caso aqui, cadê? As duas chaves eu estou fazendo, ó, P1 out igual a 1, certo? Igual a 1. Isso aqui quer dizer fazer igual a 1, tá? Então, eu estou botando 1, então eu estou botando pull up. Então, aqui, ó, tem VDD ou VCC, tanto faz. Isso quer dizer o seguinte, quando minha chave está ligada assim, então, né? Tá aqui minha chave ligada lá no 0, o meu microcontrolador está vendo isso aqui. Quando a chave está aberta, eu estou vendo 1. Quando eu aperto a chave, ela desce para o 0. Quando eu solto a chave, ela volta para o 1. E fica lá enquanto estiver solto. Repare que eu configurei assim por conta de duas coisas. Primeiro, porque eu coloquei o resistor de pull-up e não de pull-down. E por que eu botei pull-up? Porque lá no diagrama, lá na placa, eu sei que um dos lados da minha chave está ligado aqui, ó, no 0. Lembra disso, mostrei isso para vocês. Dá uma olhada no datasheet da placa, tá? Então, você tem que sempre usar resistor de pull-up. E o resistor de pull-up vai te dar essa característica. Quando não está apertado, é 1. Quando você aperta, ele abaixa o sinal. Quando você solta, acontece a bordinha de subida. Ok? Então, é isso que está acontecendo na chave. A chave está assim. Outra coisa é a configuração lá do modo de captura, né? Cadê ele aqui, ó? Timer A. Blá, cadê ele? Modo de captura. Lá no modo de captura tem... Cadê o diagrama de blocos? Pronto. Lá no modo de captura... Opa! Lá no modo de captura, o que está acontecendo é o seguinte. Eu coloquei meu botão para entrar aqui, ó. Bem aqui. O sinal do meu botão está assim. Quando meu botão está solto, ele está a nível alto. Na hora que eu aperto, gera uma bordinha de descida aqui. Na hora que eu solto, gera uma bordinha de subida e fica assim, tá? Então, aqui é apertar, aqui é soltar, tá? Então, entende bem o que está acontecendo em cada borda. Só que tem esse Capture Mode aqui, ó. Tem uma coisinha no meio do caminho que processa meu sinal. Repare que aqui dentro, ele só entende borda de subida. Então, o que esse Capture Mode faz? Ele ajusta as minhas bordas, tá? Para ser borda de subida. Então, vamos, o que ele faz, tá? Ele, primeiro, tem um módulo lá que é falando, eu vou capturar as bordas de subida, tá? Então, o que ele faz é, na hora que eu aperto meu botão, aparece essa borda, não acontece nada. Na hora que eu solto meu botão, ele vê essa borda. Beleza? Esse é um modo. Eu configurei aqui no meu caso para borda de descida. Então, o que ele faz? Na hora que aparece essa borda aqui, ele dispara esse cara, copia lá o valor do negócio. E é invisível essa borda aqui, ó. Não acontece nada. Como se não tivesse acontecido nada. E tem um outro modo que é o de subida e descida. Então, o que acontece é, na hora que acontece essa borda negativa, aqui dispara uma borda, tá? E aí ele captura. Na hora que acontece essa borda de descida, esse módulo aqui gera outra bordinha de subida do lado de cá e captura de novo. Beleza? Então, é isso que está acontecendo, tá? Essa coisa de borda, de subida, uma coisa é o que a chave está gerando, tá? A chave está gerando do lado de cá. Outra coisa é que esse módulozinho de bloquinho de captura está fazendo com esse sinal para poder controlar o cara lá dentro. Isso aqui é um LET, tá? É um LET controlável, assim. Lá em sistemas digitais, você fez aquelas máquinas de estados assíncronas. Essa aqui é uma máquina de estados assíncrona específica para isso, tá? Que dependendo do bit que está entrando aqui, né? A sequência de bits que está entrando aqui, ela funciona como inversor, ou funciona como passa reto, ou funciona com essa coisa que gerador de pulso, né? Tá? Que tipo, vê a borda de descida, depois vê a borda de subida, ela gera um pulso aqui e gera um pulso aqui, ó. É isso que ela está fazendo. Beleza, entendi, professor. Obrigada. Tinha mais alguma pergunta aí, pessoal? Professor, Diga, tá Felipe. conseguindo ouvir? Oi? Tá conseguindo ouvir? Pode falar, estou te ouvindo. Sobre o projeto final da matéria, né? Que a gente tem que entregar,
pelo menos o tema, né, daqui a 2 semanas. Uhum. Por acaso você sabe se a gente vai ter, tipo, umas sugestões para... Porque normalmente os laboratórios têm isso. Só pra gente conseguir mais ou menos um guia. O Zelê começou a organizar isso. Eu acho que a gente vai soltar assim. Provavelmente nessa semana ainda. Ah, tá bom, então. Porque como o prazo é meio... Ainda falta muita coisa na matéria pra gente ver, né? Então, acho que seria bom mesmo ter essas sugestões. O Mas Zelê é só já isso mandou mesmo. o Zelê já mandou uma prévia pra gente tá olhando aqui, vendo o que tem, mas é bem provável que a gente já coloque. É provável essa semana, tá? Ok, tá bom. Tá bom, obrigado. Beleza, pessoal. Acho que por hoje é isso, né? É, Diga lá, só, Gustavo. só mais uma. Eu vou conectar o sensor ultrassônico. O Café rapidamente falou na aula dele sobre como conecta. Você pode dar uma complementada? Ele falou que conecta direto no trigger. Toma cuidado para não conectar no VCC, que senão vai queimar o... Beleza. Deixa eu usar esse pedaço aí. Minha tela tá para vocês, né? Então, deixa eu dar uma passada rápida aqui. Olha só, esse sensor aí, ele é um módulo. Opa. Ele é um módulozinho, ele tem essa cara aqui, né? Tem, sei lá, um alto-falante, um microfone, eu nunca sei qual é qual. Ele tem 4 pinos aqui. Terminaizinhos metálicos aqui. Eu também não lembro a ordem, mas está escrito nele, então não tem muito como errar. Um é o VDD, ou VCC, o outro é o GND, tá? Atenção, isso aqui é 5 volts. Ainda bem que você pediu para falar disso, eu devia ter falado isso, realmente eu estava esquecendo. Isso aqui é 5 volts. Você tem a alimentação de 5 volts aqui que você pode pegar direto na placa, que vai direto da USB do seu computador, que é 5 volts. Então você pode pegar, fica nesse cantinho aqui da placa, tá? Usa o GND e usa os 5 volts. Que aí vai funcionar. Não funciona com 3.3. E aí tem outros dois pinos. Um chama trigger, que é o sinal que vou explicar aqui, e o outro que chama de eco, tá? Esse trigger é uma entrada desse módulo aqui. E esse eco é uma saída. Para você, isso aqui vai estar ligado numa saída do seu microcontrolador, porque você quer controlar o trigger, e esse outro está ligado numa entrada do seu microcontrolador, porque você quer ler o sinal de eco. Tá? Então, o que é entrada e saída é o contrário, né? O que é o sinal de trigger? Você vai gerar uma borda aqui, um pulso, tá? Aí eu não lembro de cabeça, mas se eu não me engano, esse pulso tem que ter uma largura de no mínimo 10 milissegundos, alguma coisa assim, tá? Mas é fácil, você só bota o sinal de baixo para cima e segura lá um tempo. Então você vai gerar um pulso, e aí o que vai acontecer? Na hora que esse cara aqui, ó, tem um microcontrolador lá dentro, tá? Esse cara aqui vê esse pulso e ele fala, beleza, então tem que funcionar. Ele vai pegar o alto-falante dele, vai disparar uns pulsos aqui, e ele faz uns pulsos de som, tipo, vários, assim, se não me engano, são 8 pulsos, tá? Ele gera uns pulsos, um trem de pulso. Essa coisa vai viajar aqui pelo ar, vai ter um obstáculo aqui qualquer, e é interessante você até botar uma coisa na frente dele, tá? Porque se deixar muito distante, não vai medir nada. E essa coisa volta um eco aqui, tá? E aí ele captura isso no alto-falante. Isso aqui, ó, a onda de ultrassom, para ir e voltar, demora um tempo. Eu vou chamar de delta T. Tá? O que vai acontecer? Na hora que ele percebe esse eco aqui, esse carinha aqui dentro, então, o outro microcontrolador ele vai processar isso e falar, opa, beleza. Então já sei quanto tempo demorou. Aí ele pega aqui, ó, no pino de eco, tá? Nesse pino de eco, que é uma saída dele, ele levanta o pino e mantém o pino levantado pelo tempo que ele mediu lá, o tempo de propagação lá da sua onda de ir e voltar. Tá? É isso que está acontecendo. Aí muita atenção aqui, 2 coisas. Primeiro é a parte lógica, depois a parte elétrica. Tá? A parte lógica é, esse tempo que você está medindo é o tempo de ir e voltar. Tá? Então o que você tem que pegar na hora de fazer a conta, considerar isso. Tá? Eu estou considerando aqui, ó, a velocidade são 340 metros por segundo, uma aproximação. Qualquer número aí próximo disso vai dar certo, tá? 340 acho que é um bom número para começar. Você está olhando e falando o seguinte, opa,
ΔS sobre ΔT é igual a 340 metros por segundo, certo? É isso que a gente está falando que está acontecendo, tá? O que você tem é uma medida do ΔT, só que é para o dobro da distância que você quer medir. A distância que você quer medir é só metade aqui, ó, tá? Então, a conta que você tem que fazer, né? A distância lá, o ΔS, tá? Você quer? Vai ser 340 vezes esse ΔT que você mediu aqui, é o tempo do seu pulso voltando, dividido por 2, tá? Porque você tem 2 vezes a distância aqui, ó, é o que está na medida, tá? Essa conta que eu deixo aqui embaixo para vocês. Ok? Primeira coisa. Segunda coisa, essa é a parte lógica. Aí tem uma parte elétrica que tem que tomar cuidado. Esse pulso aqui, ó, como está alimentado por 5 volts, o nível lógico baixo dele é 0 e o nível lógico alto dele é 5 volts. Você botar isso aqui num pino do seu microcontrolador, que é 3,3 volts, isso aqui vai queimar. Com certeza vai queimar, tá? Esses chips que a gente está usando, eles não toleram 5 volts. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar aqui, ó. Esse aqui é o pino de saída lá do e levar lá para o seu MSP, tá? MSP 430 aqui. Qual o valor específico desses resistores? Tá? O ideal é que você faça uma continha, né, para falar o seguinte: opa, beleza, a tensão, vou chamar de V1. Essa tensão V1 aqui vai ser 5 volts, que é o que sai aqui, vezes o valor da R2, dividido por R1 mais R2. Aí você escolhe R1 e R2 de tal forma que isso aqui dá próximo de 3,3, ou um pouquinho abaixo. Essa é a conta que você tem que fazer. Só que meio que, aí na prática, né? Se você pegar 2 resistores iguais aqui, você vai ver que isso aqui vai dar dividir por meio. Se o R1 for igual a R2, essa conta aqui vai dar 2,5. E 2,5 entrando no MSP, ele entende. Por quê? Você viu lá em cima de tais. Entre o 0 e o 3,3 volts, tem uma faixa que ele entende o nível lógico 0 e tem uma faixa que ele entende o nível lógico alto, tá? E se eu não me engano, essa bordinha superior aqui é 2 volts, 2,0 volts, tá? E o 2,5 já está aqui dentro, ó, da faixa onde ele entende que é o nível lógico alto. Então, 2 resistores iguais já vai funcionar. O que você não pode fazer, de nenhum jeito, de nenhuma hipótese, é pegar o pinozinho do eco aqui e tacar aqui dentro, porque aí vai queimar teu microcontrolador, tá? E o contrário, professor, daqui para lá não tem problema. Por quê? Porque o teu microcontrolador está gerando 3,3 volts e o seu pino aqui está esperando 5 volts. E ele vai funcionar? Vai funcionar, tá? Porque do 0 aos 5 volts tem a mesma coisa. Tem uma faixa lá que esse cara entende como 0, tem uma faixa que ele entende como o nível lógico alto, tá? E o 3,3 volts está aqui dentro. Pode ter certeza. Tá? Isso a gente já conferiu. Então você tem que fazer isso, tá? Nesse pino de eco aqui, recomendo fazer um divisorzinho resistivo simples assim. Tem outros circuitos que você pode fazer, mas esse aqui é o mais simplesinho de todos, é o que eu recomendo fazer, tá? Professor. Diga. Eu comprei os periféricos esses dias, né? Aí eu dei uma olhada nos materiais que estavam no plano da disciplina. E lá não constava nenhum resistor. E aí, tem alguma outra certeza? Forma? Sim, eu acabei de olhar agora para verificar e não tem. Ele pede a Launchpad, o LCD, o sensor ultrassom, jumper macho fêmea, jumper fêmea-fêmea e o joystick. Isso não tá na lista. Em um material que o Zelê pediu, os resistores estavam como recomendado, mas não obrigatório, se eu não me engano. Mas isso ele mandou, assim, num grupo, eu nem tenho certeza se está no Moodle da disciplina. Mas, de fato, não está como obrigatório o resistor. Estranho, tá? Eu, pessoalmente, não conheço nenhuma outra forma de abaixar a tensão sem usar um componente externo. Nem recomendo fortemente aí. Da placa? Que resistores da placa? Só tem o de pull-up, né? Lá dentro. Aquele lá não vai servir. Deixa eu ver aqui. Professor, o Café explicou que ele já testou isso sem um resistor
e não queimou porque, segundo ele, fica tão pouco tempo nos 5 volts porque a velocidade é tão grande numa distância tão pequena, eu acho que é isso, não lembro direito, que não chega a queimar o pino. Só que eu acho que é por isso que é recomendável, porque eu acho que se você botar numa distância muito grande, acho que vai ficar muito tempo nos 5 volts, pode queimar. Acho que é isso, ó. Uma amiga Eu minha que recomendaria. faz o laboratório com Zelê, ele falou que Diga. é recomendado de fato, mas que tem opções de divisor resistivo. É só manter a mesma relação, mesmo sem os resistores o pino não vai queimar, pois o pulso nível alto é muito estreito. É isso que o Gustavo, eu acho, estava explicando. Pois é, se o Zé tá falando, tá falado. Eu vou confirmar com ele com o café, mas eu recomendo fortemente botar. Eu estava pensando aqui numa alternativa que era usando esse LED aqui, tá? Mas porque é o seguinte, acho que aqui também não vai dar não. Teria que conseguir pegar esse pino aqui do meio, ó. Aqui, esse sinalzinho do meio lá não tem, né? Tem esse jumper aqui que eu posso desconectar. Vou conversar com o Café e com o Zelê para ver o que eles falam, mas na minha cabeça tava isso, tá? Tava sim esses dois resistores. Eu recomendo fortemente que vocês usem, mas eu vou falar com o Zelê e com o Café para confirmar. Professor, uma Uhum. última dúvida. Os sinais trigger e echo, eles são sinais variáveis, no caso, que eu vou ter que inserir no meu código, né? O, a plaquinha ela não reconhece que no sensor tem uma entrada trigger e echo, assim, automaticamente não, né? Não, você vai programar isso. Beleza. Alguma coisa assim, ó, em vez de ligar uma saída lá num LED, você vai ligar uma outra saída e conectar lá no pino do trigger. E aí, quando você levantar esse aqui, ó, por exemplo, ó, ele vai estar levando o sinal lá pro trigger lá que você está querendo. Entendi. Mais alguma coisa, pessoal? Acho que por enquanto, por hoje, tá bom, né? Então, beleza. Não mais havendo